Júlia Bella, Júlia Nadruz, tudo bem, menina? Tudo bem, querido. Prazer de receber. Tudo bem, muito obrigada. Yuri Saraiva. Nadruz, você estava falando de uma mistura italiano com o que? Libanês, com árabe, sírio, né? Que é essas vovô, misturas vovó. brasileiras, não é mesmo? É, aquelas coisas assim. Vô de um lado, vó do outro, aquela coisa, né? Saraiva já é bem brasileirão, meu. Yuri ainda por cima. Yuri é um indígena, Yuri é russo, né? É russo? É russo. É verdade, Yuri. E o Saraiva é português, espanhol, tá lá. Coisas assim, né? Pro pessoal. É difícil achar alguém legítimo, né? Genuinamente brasileiro, tupiniquim mesmo. Né? Só o Juruna, eu acho. O Brasil é desde sempre já, né, com toda a sua mistura. Né, essa é a nossa maravilha, de né? raças e etnias, bens a Deus. A despedida. Vocês estão mexendo com duas princesas. Quem são? São a princesa Tem um Isabel. nome desse tamanho. Isabel, Cristina, Rafaela, por aí vai. E a Leopoldina, que é a irmã dela. Tem também, fala, Leopoldina, Tereza. Não, né, se começar, no final do programa, né, o nome. Só de nome. A peça promove o encontro das duas, é isso? Como é que rola? Exato, é o encontro que não teria acontecido entre elas, porque a Leopoldina casa e vai morar na Áustria, muito jovem, e aos 23 anos, muito novinha, ela contrai febre tifoide. E aí Isabel vai ao encontro da irmã para se despedir dela, porque febre tifoide naquela época, né, não havia solução, um abraço. E chegando lá, ela foi impedida de encontrar com a irmã, porque ela era princesa imperial, ela não podia pegar tifo. Então ela não chega a se despedir da irmã. Tem uma corrente histórica que... Chega lá, mas não... Chega lá, não pode. Tem uma corrente histórica que diz que quando a Leopoldina está no fim do leito de morte, quando a doença não tem mais capacidade de contágio, a Isabel chega a encontrar com ela, mas ela já estava inconsciente, né? Então a despedida narra esse encontro mítico que não teria acontecido entre elas. Então, com 20 e poucos anos? 23 anos, morre muito jovem, muito jovem. E a Isabel é só um ano mais velha que ela. Então a Isabel, na época da morte da irmã, devia ter 24 para 25 anos. Isso acontece, vamos dizer, antes dela se tornar a princesa da Lei Áurea aqui no Brasil? Sim, acontece antes. Acontece ali na boca da primeira regência. Na boca da primeira regência. Logo antes da primeira regência, que a Leopoldina falece. É legal porque vocês estão tocando num tema, quer dizer, que é muito pouco conhecido no Brasil. O Brasil tem muito pouco respeito pela sua história, né? Muito pouco conhecimento pela sua história. Então é legal levantar a história dessas princesas, por exemplo, né? Muito pouco respeito por muita coisa, né? Muita coisa, inclusive pela história. Pois é. Mas é uma sensação muito agradável, assim, de poder promover consciência histórica para as pessoas, assim. E usar isso de pano de fundo para falar de outras coisas, para falar de machismo, para falar de uma opinião pública carrasca na época em relação a ela, em relação à família imperial. Isabel, porque várias coisas foram problemáticas na vida da princesa. Não só primeiro o fato de ser mulher e a primeira senadora do Brasil na época, embora ela não tenha exercido o Senado, mas tinha uma garantia constitucional de que aos 25 anos ela teria uma cadeira no Senado. E Isabel se casa com um militar francês. Essa aí a gente vai ter que jogar no dado aqui. Extremamente mal visto. Exatamente. Extremamente mal visto. E agora croque, E aí a gente pergunta por que odiavam o Conde D, né? Aí a gente para pensar no contexto da época, uma sociedade extremamente machista, onde a princesa imperial, onde a herdeira do trono era uma mulher, e essa mulher, além de casa com estrangeiro. Então a opinião pública machista da época primeiro se apavora com o fato de uma mulher se tornar a imperatriz, e para completar o bolo, essa mulher casada com um general francês. Então, era um bem casado de matar para a opinião pública da época, entende? Esse negócio. Exatamente, aí o povo cai em cima, E você faz outras coisas. Eu faço a Leopoldina. A Leopoldina. Você que morre de febre tifoide lá. Pobrezinha. Pois faço a Leopoldina, Tereza, a Nina Dutra, que é outra atriz do espetáculo, faz a Princesa Isabel. A gente também tem 3 atores no espetáculo que fazem os personagens masculinos, que ora representam os jornalistas, ora representam os senadores, que é o Rafael Puca, o Bruno Gasparotto e o Matheus Ribeiro. E o texto é do... O texto é um texto escrito a várias mãos.
o projeto original é de 2010, uma pesquisa da Hannah Height, da Joana Miranda e da Luciana Vasques. Elas fizeram toda uma pesquisa histórica a respeito da vida da Isabel e, terminada essa pesquisa, a Hannah me convidou para escrever o texto com ela, para fazer a arquitetura dramatúrgica mesmo. E aí a gente pariu o texto junto, a gente escreveu o texto junto em 2010. Tá. Fizemos a primeira temporada em 2010. Já fizeram? Já. Exatamente, mas isso com outro elenco, uma outra montagem, uma outra configuração. Você já estava nessa? Não participava. Você era muito menina. Estava lá no Rio ainda. E aí, anos depois, grandes amigos de Brasília se reencontraram aqui em São Paulo. Nina Dutra é uma delas, me encontrei com a Nina, eu e Júlia nos mudamos para São Paulo e fundamos a nossa companhia, CIA 61. E aí a gente passou o ano de 2016 inteiro correndo atrás de corre burocrático, lei, ISS, PROAC. E aí a gente chegou num lugar meio limítrofe, assim. A gente falou, gente, a gente tem que levantar alguma coisa. E aí resolvemos refazer a despedida, remontar a despedida. Legal. E aí conversamos com a Hannah, conversamos com a Joana, gente, queremos remontar. Podemos, e aí está a despedida de volta. Vamos ver os trechos? Oba! Já temos aí uns trechos, nós estamos falando da despedida que vocês estão fazendo lá no Centro Compartilhado de Criação, é isso? Isso. Na Brigadeiro Galvão, né? 1010. 1010, é fácil escrever isso aí. Brigadeiro Galvão, 1010. Vamos ver, é a despedida. Só mais um passo, estarei livre e só. A solidão sempre foi filha da genialidade. Isabel, Cristina, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon, fugindo no meio da noite. De volta à infância, é isso? Leopoldina Teresa. Excelentíssimos senhores membros dessa casa, é com profundo e verdadeiro prazer que vos apresento nesse momento histórico a mais nova nomeada senadora do Brasil. Bem interessante, porque... Tem histórias muito boas na história do Brasil, né, cara? Precisava explorar isso muito mais, né? Precisava, né? Com certeza. Exatamente, é um nicho que precisa ser melhor explorado, né? As intrigas de corte, aquelas coisas todas. A gente queria falar de duas coisas, assim, né? De dois temas que muito nos interessam, assim, na companhia, né? Que é tanto essa questão do empoderamento feminino, né? Quem são os ícones femininos da nossa história, né? Da história mundial, mas principalmente da nossa história. Somado a isso, trazer um ícone brasileiro, né? Então a gente une aí dois tópicos que a gente gostaria muito de falar. Então, a gente pega a história dela, né? O que ela representou no Brasil. Afinal de contas, ela encabeçou, né? Enfim, assinou a Lei Áurea, assinou as leis. Segurou uns rojões também, né? Segurou umas tormentas aí, né? É uma questão super até controversa, né? Porque na época que ela assinou a lei, a escravidão no Brasil praticamente já estava quase extinta, mas ela criminalizou aquilo, né? Ela tornou aquilo crime. Então, isso é muito importante, né? Enfim, é um ícone que tem uma história tão interessante também da gente buscar aí, e não só o papel dela como senadora na política e tudo, mas também, enfim, a vida pessoal dela, com as contradições que uma pessoa tem numa posição como a dela, né? As contradições da vida pessoal com a vida política, né? O que era ser princesa regente do Brasil. Naquela época, tal, no Brasil. Então, enfim, a gente traz todos esses questionamentos também, né, pessoais dela, e como ela lidava com isso, né, como ela lidava com essa sociedade. Complexidade toda, né? Exato. O Conde D aparece na peça ou ele é só mencionado? Além de ser mencionado, ele aparece também, mas é uma licença poética também. É uma cena que narra a relação dos dois, como se inicia essa relação e como que ela vai maturando
né? Porque é um casamento arranjado. Por mais, tem até um fato curioso, porque quando Como eram, aliás, os casamentos naquela época, principalmente. Exatamente. Nobreza, né? E tem uma coisa curiosa, porque quando chegam os futuros maridos das princesas, né? O Duque de Saxe e o Conde D, o Duque de Saxe está destinado a Isabel e o Conde D destinado a Leopoldina. Porém, a Isabel, quando bate o olho no Conde D, ela vai falar com Dom Pedro II que ela quer casar com o Conde D. Exatamente. Ela vai falar que eu não quero outro. Exatamente. Parece que a Isabel, inclusive, era feia, né? Já viu uma mulher sabia que ela era bem feia. Parece que ela arrastava uma perna, não sei, eu não sei se foram maldosos quando escreveram isso, mas... Uma coisa que eu sei que é verdade é que foi a Isabel que inventou a coxinha. A coxinha? Foi ela que inventou a coxinha. A coxinha? Exatamente. Não, descobrimos quem inventou a coxinha, cara. Olha que coisa. Esse programa é cultural mesmo. Isso eu sei falar com certeza. Essas questões relativas à beleza eu prefiro não comentar. Mas foi ela que inventou a coxinha. E ela chegou a mandar uma carta para a irmã dizendo que sobre a questão do casamento, falando: Deus e os nossos corações escolheram diferentemente. Né, foi a forma que ela teve de se desculpar com a irmã. Inclusive, os diálogos que as duas trocam, né, enfim, os diálogos de cena das duas foram baseados todos nas cartas que elas trocaram durante a vida, as cartas reais, né? Então a gente cria, como vocês puderam ver um pouquinho ali no vídeo, esse ambiente etéreo, né, e mítico desse local, desse encontro das duas. E, paralelamente, a gente vai inserindo essas cenas, enfim, do contexto de como era a lida dela com a sociedade, os jornalistas, como eles retratavam a imagem dela e da família real da época. Enfim, então e isso vai até que ponto? A peça vai caminhando até... É uma linha cronológica recortada. A gente fala do período pré-primeira regência, a gente fala do período da primeira regência, pós-terceira, pré-terceira, a gente fica indo e voltando, né? O momento em que elas estão dialogando é o momento pós-morte das duas, né? Não só da Leopoldina. Como se elas já tivessem passado por tudo aquilo, tudo aquilo estivessem revendo aquilo em algum plano. Uma ótica distanciada, já, com tudo digerido e tudo mais. Então, vamos ver mais um trecho, a despedida. Estão fazendo... No Centro de Criação Centro Compartilhado de Criação, sábados, domingos e segundas. Sábados e domingos e segundas. Sábados e segundas às 21 horas e domingo às 20 horas. Às 20 horas. Fica ali na Barra Funda, Brigadeiro Galvão 1010. Mais um trechinho aí da despedida. Legal, imagens lindas, hein? Os figurinos bonitos, uma ambientação legal, gostosa de se ver, né? Pois é engraçado que, como o pessoal estava falando aqui da outro espetáculo, né? Como a gente é preocupado em trabalhar os símbolos, né? Os significados no figurino, no cenário. Então, tudo é pensado com um significado e tudo, né? A gente tem ali poucos elementos cênicos, mas a gente tem o cantinho que é onde ficam os jornalistas, né? Feitos também todos de livros e jornais e tudo mais, né? Que é o cantinho do verbo. Cantinho do verbo, uma Grazi. A Grazi Alabasto apadrinhou ali. No próprio figurino também a gente tem algumas coisas, algumas referências até da própria história das duas, né? Por exemplo... A Leopoldina tem aqui na gola e no colo, ela tem uma mancha assim no figurino meio arroxeada, com umas
bolinhas bordadas, simbolizando também, né, como é o aspecto da febre tifoide. Então, assim, são detalhes que a pessoa assistindo vai captando. Vai captando, vai somando, né? Vai compondo, exatamente, né? A gente tem uma cena muito forte também do espetáculo, que é o momento do aborto da Isabel, né? Ela teve... sim, ela tem um aborto, sim, né? Ela tem alguns abortos. Alguns abortos. As primeiras pesquisas sobre fertilidade feitas no mundo foram financiadas pela Isabel. Isabel é uma mulher que teve um chamado materno muito forte, mas um corpo que não nasceu para dar à luz. Então, essa contradição na vida dela é muito forte, muito forte. E ela foi muito questionada, inclusive, por isso, né? Pelo povo, né? Ela não tinha filhos. Cadê o varão? Cadê o varão? Exatamente. Essa frase está no espetáculo. Onde está o nosso varão? Tá lá. Enfim, né, na época, o papel a grande responsabilidade de uma princesa regente era gerar um herdeiro, né? Claro. E ela já estava casada há alguns anos e ela não conseguia engravidar. Então ela sofreu uma pressão muito forte de todos os lados, né? Isso era uma grande sombra, assim, na vida dela. Ela acabou tendo filhos, teve 3 filhos. Três filhos homens. 3 filhos, mas ela demorou bastante para conseguir, então ela teve todo esse drama também. Exatamente. Legal, a despedida, sextas e segundas. Sábados, domingos e segundas. Então, sábado e segundas 21 e domingo às 20 horas. Exatamente. Centro Compartilhado de Criação Brigadeiro Galvão 1010, na Barra Funda. Até dia... Até o dia 31 de julho. 31 de julho, gente. Exato. Correr para ver. Estamos na nossa reta final. Julia, prazer, hein, tudo meu. Muito sucesso obrigada. Pra vocês, prazer. Muito bom. Sucesso, a gente vai ficar muito feliz de receber você lá também. Opa, vamos lá. Eu adoro essas coisas. História do Brasil acho que tem tanta coisa legal que precisava ser trabalhada.